Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir um pouco com vocês a respeito da influência da religião na sociedade. No Brasil, a influência da religião ainda é muito forte. Basta a gente andar por qualquer rua, por qualquer cidade, que a gente vai ver igrejas, casas de religião e muitas outras coisas que lembram a presença da religião. Símbolos religiosos, imagens, estátuas e muitos fiéis que em horários específicos caminham para suas igrejas, caminham para suas obrigações religiosas. Isso por si só já demonstra o peso da religião na sociedade. Não é por causa que existem muitas igrejas, símbolos e pessoas frequentando cultos que significa que a religião é forte na sociedade. É possível que a gente encontre uma sociedade ou uma cidade onde há a presença de muitos símbolos religiosos e de pessoas religiosas, mas isso não significa que a influência da religião seja forte. É possível que esses símbolos tenham virado apenas peças de museu, por exemplo. Portanto, a influência da religião na sociedade não se dá apenas por esses itens que eu falei. Eu creio que a presença da religião de forma efetiva e a sua influência na sociedade, ela está muito mais ligada com a sua capacidade de mobilizar pessoas, de influenciar socialmente, de influenciar politicamente. Então, quando um grupo religioso, quando a religião tem essa capacidade de mobilização, podemos falar então da influência da religião na sociedade. Assim, uma coisa é a gente ter a presença da religião, é a visibilidade da religião na sociedade. Outra coisa é a gente perceber a influência efetiva da religião na sociedade. E essa influência, como eu falei, se dá pela capacidade que a religião tem de mobilizar, influenciar pessoas e influenciar politicamente a sociedade e as decisões que a sociedade toma. No Brasil, como eu falei, há uma hegemonia religiosa que está mais concentrada no cristianismo. Os números do IBGE são bem claros em relação a isso. O Estado brasileiro, na verdade, nunca se desvencilhou da religião ou não quis se desvencilhar da religião, porque o Estado também usa a religião quando ela lhe é conveniente. A presença da religião se tornou tão forte na nossa sociedade que os grupos religiosos não se contentam mais apenas em ficar na sua área privada, nos seus templos fazendo cultos. Eles também querem agora avançar na área da política, ter presença na política, porque, na verdade, eles perceberam que é através da política que é possível mudar as coisas, transformar as coisas. E muitas vezes essa preocupação não é em transformar, em fazer, em construir um Estado laico, mas muitas vezes essa preocupação é apenas em trazer privilégios e benefícios para o seu grupo, ou discutir valores religiosos que podem ser colocados em prática na sociedade. Bom, não é um problema que um grupo religioso queira discutir um valor que seja colocado na sociedade. Por isso eu diria que, em princípio, a gente não precisa ficar preocupado quando diz que quer discutir valores sociais. Mas esses valores não podem ser valores apenas de um grupo específico, apenas do seu grupo. É claro que um valor ético e moral de um grupo religioso pode ser o mesmo ou algo semelhante em que a sociedade já está discutindo. Nesse sentido, eu penso que é possível caminhar juntos. Há de fato uma hegemonia do cristianismo no Brasil. Os últimos números do IBGE de 2010 indicam que 64% da população se declarou católico, 22% se declararam protestantes. Desses 22%, 60% são de protestantes pentecostais e 18% de protestantes de missão. Os outros 21% são de protestantes não declarados. Então, só pegando
protestantes e católicos, a gente já percebe que há uma hegemonia cristã na sociedade. Mas o IBGE também demonstrou que o número de sem religião vem crescendo. São cerca de 15 milhões de pessoas que se declaram sem religião. Em relação às religiões de matriz africana e religiões orientais, o IBGE afirma que eles são 0,35% da população. É claro que os movimentos de religião de matriz africana não concordam com esse número, mas são esses números que foram divulgados pelo IBGE em 2010. Para que a gente tenha uma ideia do que significam esses números, basta verificar a quantidade de fiéis de alguns grupos religiosos. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem cerca de 13 milhões de fiéis. Os batistas, o pessoal da Igreja Batista, tem cerca de 3 milhões de fiéis. A Igreja Universal também tem cerca de 3 milhões de fiéis. Os espíritas no Brasil também chegam a cerca de 4 milhões de fiéis. Eu estou divulgando esses números, estou falando desses números, para que a gente tenha uma ideia de como a religião ainda tem muita influência na nossa sociedade. Assim, não é à toa que na época das eleições os grupos religiosos sejam procurados pelos partidos políticos, porque eles sabem que os grupos religiosos têm muita força, têm muito poder, têm capacidade de influenciar a sociedade, capacidade de influenciar os seus fiéis, e assim eles demonstram a sua força política também. É claro que esses grupos que são procurados pelos partidos, em geral são grupos também conservadores, e eles têm uma pauta bem específica. Em geral, são grupos que são contra a discussão em relação ao aborto, em relação à homossexualidade, em relação à discussão de gênero, e eles são bem categóricos em relação a isso. E muitas vezes até conclamam os seus fiéis para não votarem em candidatos que se alinham ou que defendem, ou candidatos que defendem esses assuntos. Por outro lado, há também uma certa incoerência em relação a esses grupos religiosos mais conservadores, porque ao mesmo tempo que eles defendem os seus valores religiosos e entendem que os seus valores são importantes para a sociedade e pregam e deveriam pregar a solidariedade, a paz, o amor, a comunhão, que é aquilo que marca a maioria dos grupos religiosos, muitas vezes esses mesmos grupos que defendem valores cristãos também são incoerentes ao defenderem, por exemplo, a pena de morte e o armamento da população. Muitas vezes grupos cristãos conservadores se sentem perseguidos, falam que sofrem intolerância religiosa quando tem alguma ação limitada porque está fazendo proselitismo em lugar não adequado ou porque tem a presença de algum símbolo religioso em um lugar público. Muitas vezes esses grupos não percebem que agem de forma intolerante quando, por exemplo, fazem as suas ações proselitistas, quando eles querem converter grupos e pessoas, quando eles atuam em alguma área que não deve atuar, e eles analisam isso como alguma coisa que faz parte da sua missão, da missão divina, da vontade de Deus. Então eles não levam em consideração o outro grupo que está sofrendo intolerância. Por isso é preciso na sociedade a gente pensar os dois lados. Quando a gente sofre intolerância e quando que a gente também pratica intolerância contra outros grupos. Essas são algumas questões que eu trouxe para a gente discutir, debater, refletir. Eu espero que elas sirvam para que a gente possa aprofundar ainda mais esse assunto. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!